Pessoal, chegamos ao 27º vídeo série ECA comentado. Chegar até aqui demonstra o seu esforço para passar nesse concurso e com a graça do Senhor você vai conseguir. Gostaria de pedir a você que se inscrevesse aqui no canal, desse um joinha para ajudar o conteúdo, o canal e também para que você tenha acesso aos próximos vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Do advogado. Artigo 206. A criança ou adolescente, seus pais ou responsável e qualquer pessoa que tenha interesse legítimo na solução de lide deverão intervir nos procedimentos de que trata esta lei, através de advogado, o qual será intimado para todos os atos, pessoalmente ou por publicação oficial, respeitado o segredo de justiça. Então, 206, ele dá a garantia a todos os interessados, junto a uma criança ou adolescente, de ter um advogado como seu representante legal para proteger os seus interesses. Parágrafo único. Será prestada assistência jurídica integral e gratuita àqueles que dela necessitarem. Então, a pessoa ela é impossibilitada economicamente. Então, ela vai ter uma assistência jurídica integral e gratuita. 207. Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor. Então, nenhum adolescente cometeu um ato infracional ou é atribuído a ele um ato infracional, ele vai poder ser julgado sem um defensor, mesmo que ele esteja foragido. Então, vai ser dado a ele atribuída a ele uma assistência jurídica, provavelmente, caso ele esteja foragido. Parágrafo 1º. Se o adolescente... Isso, o 207, é porque nós temos em nosso ordenamento jurídico a obrigação de possibilitar a ampla defesa. Se ele não tem um defensor, ele não teve uma ampla defesa. Parágrafo 1º. Se o adolescente não tiver defensor, será-lhe-á nomeado pelo juiz, ressalvado o direito de, a todo tempo, instituir outro de sua preferência. Então, o adolescente não tem defensor, o juiz vai nomear um. Mas isso também não quer dizer que ele não tenha direito de substituí-lo por um de sua preferência, alguém que esteja mais alinhado ou que ele tenha mais confiança. Parágrafo 2º. A ausência do defensor não determinará o adiamento de nenhum ato do processo, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente ou para o só efeito do ato. Então, em nenhuma hipótese vai haver o adiamento dos atos, do processo, por falta de um defensor. Se não tiver um defensor, o juiz vai nomear ali na hora, mesmo que provisoriamente, só para aquele ato, ou de forma permanente, a depender. Parágrafo 3º. Será dispensada a outorga de mandato quando se tratar de defensor nomeado ou sido subconstituído ou sido constituído, estiver sido indicado por ocasião de ato formal com a presença da autoridade judiciária. Então, aqui é só para dispensar a outorga de mandato para o defensor nomeado, aquele que o próprio juiz nomeou. Então, não precisa de outorga de mandato. Capítulo 7. Da proteção judicial dos interesses individuais difusos e coletivos. 208. Regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular. Então, aqui nós temos as ações que vão ser dadas pela ação de responsabilidade, por exemplo, de não oferecimento do ensino obrigatório, de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. É assim que está escrito. 3. De atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade, de ensino noturno regular adequado às condições do educando, de programas suplementares de oferta de material didático escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental, de serviços de assistência social visando a proteção da família e a maternidade, a infância e a adolescência, bem como ao amparo às crianças e adolescentes que deles necessitem, de acesso às ações e serviços de saúde,
de escolarização e profissionalização do adolescente privado de liberdade, de ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de famílias que, destinados ao pleno exercício do direito à convivência familiar por crianças e adolescentes, de programas de atendimento para execução de medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção, de políticas e programas integrados de atendimento à criança e adolescente, vítima ou testemunha de violência. Então aqui nós temos tudo aquilo que vai ser, de alguma forma, tratado na Lei de Ações de Responsabilidade, por ofensas a direitos assegurados à criança e ao adolescente. Parágrafo 1º. Tudo isso. Tem que voltar e ler de novo lá. Parágrafo 1º. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela lei. Então aqui vai dizer o seguinte, olha, tudo que nós lemos aqui é só um resumo. Se tiver qualquer outra ação que seja necessária para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos da infância ou da adolescência, também poderão ser protegidos por ações judiciais. Parágrafo 2º. A investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente após notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, Polícia Rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais, oferecendo-lhes todos os dados necessários à identificação do desaparecido. Então aqui a criança ficou desaparecida. Não precisa nem esperar mais 24 horas para dar a parte, né? Só um parênteses aí. A criança está desaparecida. Os órgãos de polícia estão fazendo ali a investigação desse desaparecimento. Então o que cabe a eles fazerem? Comunicar todo mundo. Portos, aeroportos, polícia rodoviária, companhias de transporte, tanto interestaduais como internacionais, oferecendo tudo que for possível para identificar a criança, para impedir que ela saia, né, do seu estado ou mesmo do país. Artigo 209. As ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvada a competência da Justiça Federal e a competência ordinária dos tribunais superiores. Então, 209, ela estabelece o local do fato como aquele que vai ser determinante pela lei. Ou seja, vai ser o local onde ocorreu a ação ou omissão que vai ter a competência para julgar, né? Uma competência absoluta para processar a causa. 210. Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, consideram-se legítimos concorrentemente. Então, para ações civis de interesses coletivos ou difusos, então não é de um indivíduo específico, é de toda a coletividade ou de forma difusa, né? Quem pode fazer isso? E é concorrente, tanto faz. Todos eles podem ao mesmo tempo, se quiserem. Mas normalmente não acontece não. Ministério Público, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, os territórios, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam em seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei, dispensada a autorização da Assembleia, se houver prévia autorização estatutária. Então, uma associação, ela pode, né, se ela tiver mais que um ano, se estiver em seu estatuto que ela protege os interesses dos jovens, dos menores guardados pelo ECA, e se for dispensada autorização em assembleia, né, se isso estiver lá no estatuto. Além da União, dos estados, municípios, Distrito Federal, territórios, Ministério Público. Parágrafo 1º. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. O que significa litisconsórcio? Vai aparecer aqui do lado para você. Mas é a possibilidade da concorrência entre os diferentes ministérios públicos no cuidado desses direitos. Então, eles vão poder participar ali de forma concorrente. Parágrafo 2º.
Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado poderá assumir a titularidade ativa. Então a associação ela desistiu, mas o Ministério Público não, isso aí tem mérito. Vamos continuar e ela poderá, ou mesmo outra associação que ache aquilo correto e queira continuar também poderá. 211. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de título executivo extrajudicial. Então, os órgãos públicos poderão ali tomar, dos interessados um compromisso que eles vão se ajustar aos interesses, que dizem essa lei. O 212. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes. Parágrafo 1º. Então, para a defesa dos direitos e interesses, aplicam-se as ações previstas neste capítulo às normas do Código de Processo Civil. Então, tudo que está sendo dito aqui também, caso seja necessário, pode-se aplicar às normas do Código Civil. 2. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público que lesem direito líquido e certo previsto nesta lei, caberá ação mandamental que se regerá pelas normas da lei do mandado de segurança. Então, caso tenha ali a lesão de um direito líquido certo, poderá ser feito um mandado de segurança. Caso esses abusos, atos ilegais sejam cometidos por uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, que tem atribuição ali do poder público. 213. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Então, caso tenha ali uma ação para o cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer algo, o juiz poderá conceder uma tutela específica, ou seja, uma ação específica de obrigação, vai determinar providências e assim por diante. Parágrafo 1º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citando o réu. Então, há ali um fundamento que ele é relevante. Então, há uma justificativa relevante. O juiz ele pode conceder uma tutela de forma liminar ou mesmo justificação prévia, que vai citar o réu para que isso aconteça. Parágrafo 2º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Então, o juiz concedeu uma liminar, uma tutela ali, de forma liminar. Atendeu um pedido, por exemplo, porque foi bem fundamentado. A pessoa que requeriu isso, ela não fez pedido de nenhum tipo de indenização ou multa. Mas o juiz, para que aquilo não se alongue por tempo demasiado, ele pode exigir que se pague uma multa caso haja descumprimento do que ele determinou. Parágrafo 3º. A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. Então, ele só pode exigir a multa após o trânsito em julgado, mas ele já fica configurado a partir do momento que ele não cumpriu. Então, o trânsito julgado foi hoje, mas hoje mesmo ele já não cumpriu. Um exemplo, bem fora da realidade. Mas vamos supor que hoje saiu a sentença, trânsito em julgado, bonitinho, ele já começou a descumprir desde hoje. Já teve ciência, tudo certinho, e não cumpriu. A partir de hoje já começa a contar a multa. 214. Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município.
Então aqui fala para onde vai esse dinheiro das multas. Parágrafo 1º. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas através da execução promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Então, as multas, né, como que elas vão ser cobradas, se elas não forem pagas, como que elas vão ser promovidas. Parágrafo 2º. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária. Então, o dinheiro ficou ali guardadinho, caso não tenha ali um fundo regulador, né, para essa multa. 215. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Então, o juiz pode conferir um efeito suspensivo aos recursos. Então, não, ele deu um efeito suspensivo, ele suspendeu, né, aquilo que tinha sido feito, para evitar um dano irreparável para uma das partes. 216. Transitado em julgado a sentença que dispuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua ação ou omissão. Então, foi transitado em julgado a sentença, ela impôs a condenação ao poder público, o juiz vai determinar que aquilo seja mandado à autoridade competente para apuração da responsabilidade civil, porque o poder público, ele tem uma ação pública, mas dentro daquela ação há pessoas. Então pode ser que tenha ali que averiguar a responsabilidade civil de determinados indivíduos e administrativa do agente, né, que atribua a ação ou omissão. Pessoal, hora do nosso resumo. Importante que você assista, não perca o resumo. Dá um joinha, compartilha com seus amigos. Muito obrigado por chegar até aqui. 206, nós falávamos do advogado. 206 atribui a possibilidade de ter um advogado ou o direito de ter um advogado. O parágrafo único garante àqueles que não têm condições de ter um advogado dessa assistência ela ser prestada de forma integral e gratuita. O 207 fala que nenhum adolescente vai ser processado sem um defensor. Parágrafo 1º fala que o adolescente que não tiver um defensor, o juiz poderá nomear. E esse nomeado ele poderá ser substituído a qualquer momento pelo próprio adolescente, caso ele tenha sua confiança, né? O parágrafo 2º fala que na ausência do defensor não vai ser motivo para adiamento do ato, né? Vai ser nomeado um substituto, mesmo que provisório. O 3 fala que será dispensada a outorga de mandato para os defensores nomeados. Aí nós chegamos aqui no capítulo 7 da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos. Então aqui nós estamos na proteção judicial dos interesses individuais. O 208 fala do que a lei vai dispor para garantir, né, para proteger as crianças. Aí fala lá o que esse capítulo vai proteger: a oferta irregular ou no oferecimento de ensino obrigatório, atendimento educacional especializado para portadores de deficiência, como assim diz a lei, atendimento em creches e pré-escolas de crianças de 0 a 5 anos de idade, o ensino regular noturno, adequado às condições do educando, promoção de programas suplementares de material didático escolar, transporte, assistência, saúde do educando, do ensino fundamental, vai falar da assistência social, visando a proteção da família, de acesso às ações e serviços de saúde, de escolarização e profissionalização de adolescentes privados de liberdade, de ações, serviços e programas de orientação e apoio à promoção social, de programas de atendimento de execução de medidas socioeducativas, de políticas e programas integrados de atendimento à criança. As hipóteses previstas, aí vai lá no parágrafo 1º, as hipóteses previstas no artigo não excluem que outras também possam ser defendidas, né? Porque tudo vai mudando, não tem como descrever tudo. Então, outras situações de interesse da criança e do adolescente também podem ser protegidas por esta lei. O parágrafo 2º diz sobre aquelas crianças e adolescentes que estão ali desaparecidos e há um processo de investigação, né? Quem deve ter acesso a essas informações, quem deve ser notificado, como que essas informações devem ser dadas. O 209 fala do local, né, do ocorrido como
o local que vai definir o juiz que vai ser responsável por dar prosseguimento a essa ação, né? Ele vai ter competência absoluta, que é o local da ação ou omissão. O 210 fala das ações civis fundadas em interesses coletivos. Quem pode, né, propor? E é de forma concorrente, Ministério Público, Estados, União, municípios, Distrito Federal e territórios. A gente não tem território mais, mas quando tínhamos. O 3 vai falar das associações legalmente constituídas. O parágrafo 1º fala da possibilidade dos vários ministérios públicos poderem concorrer nesse tipo de ação. O parágrafo 2º fala em caso de desistência ou abandono de uma ação. Outro associado que seja legitimado também podem tomar essa ação. O 211 fala que os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromissos de ajustamento de sua conduta às exigências legais, então eles podem entrar em uma espécie de acordo. O 212, para a defesa dos direitos e interesses protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes. Aí vem o parágrafo 1º, né, aplica as ações previstas neste capítulo às normas de Código de Processo Civil. O parágrafo 2º fala do mandado de segurança, caso haja ali uma lesão a um direito líquido e certo de uma criança, tanto por alguém da administração pública quanto pessoa jurídica em exercício, né, de atribuições do poder público. O 213 fala da possibilidade do juiz determinar uma tutela antecipada, né, uma tutela sobre determinados casos. Parágrafo 1º. Se for relevante, se for bem fundamentado, o juiz já pode ali de início dar a tutela daquilo, né, de forma liminar. O parágrafo 2º fala que o juiz, na hipótese do parágrafo anterior, então ele achou conveniente e deu a tutela, ele vai poder fixar um prazo razoável para o cumprimento do preceito. O parágrafo 3 fala que a multa, caso haja uma multa, ela só vai ser exigível após o trânsito em julgado, mas o prazo começa a cumprir desde o seu descumprimento, passa a correr desde o descumprimento. 214 fala para onde vai o dinheiro das multas. Parágrafo 1º. As multas serão recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado. Parágrafo 2º. Fala se não há um fundo para onde esse dinheiro vai, né, vai para uma conta de crédito especial com correção monetária. O 215 diz que o juiz vai conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável da parte. O 216, onde nós paramos, diz que, transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa das peças à autoridade competente, ou seja, ele vai mandar a peça para a autoridade competente para ele averiguar se há possibilidade ali de apuração de responsabilidade civil ou administrativa de uma das partes ou de alguns agentes por ação ou omissão. A administração pública ela é feita por pessoas e normalmente essas pessoas elas vão responder por sua ação ou omissão. Muito comum, por exemplo, quando há condenação por negar uma vaga a um determinado aluno. Normalmente o diretor não quer um determinado aluno por ter um histórico de violência ou de repetência ou de disciplina e nega essa vaga. Os pais vão ao Ministério Público, o Ministério Público ajuiza uma ação, o juiz dá a tutela, condena um órgão público, remete essa ação ao órgão público para averiguar ali quem não cumpriu com o seu dever, né? E vai haver uma responsabilidade civil e administrativa para o agente. Por isso que é tão importante a gente tomar cuidado com o que a gente faz dentro de sala de aula, no caso dos professores.